Tanamoders! Como vocês estão? Eu confesso que eu não tô muito legal. A catástrofe climática que está acontecendo no Rio Grande do Sul está mexendo demais comigo e eu não tô conseguindo focar muito em nada que não seja que a crise climática chegou. E que todo esse sofrimento das pessoas, infelizmente, só começou. Pois depois que toda essa água baixar, a gente tem um estado inteiro para ser reconstruído. Por isso, Tanamoders, hoje eu peço licença e desculpas se você estava esperando um giro de notícias do mundo e da moda. Mas nós precisamos falar da crise climática. E não, por favor, não troca de episódio. Continua aqui. A consciência é um caminho sem volta. E depois que a gente tem informação, é muito mais fácil fazer melhores escolhas. Eu sei que esse podcast é sobre moda, mas é impossível seguir o baile com essa eco-ansiedade que habita em mim. E se você assina a nossa newsletter desde o início, já pode estar sabendo do que eu estou falando. Se não, eu vou te explicar. Segundo a APA, Sociedade Americana de Psicologia, a eco-ansiedade é, abre aspas, o medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental que ocorre ao observar o impacto, aparentemente irrevogável, das mudanças climáticas, gerando uma preocupação associada ao futuro de si mesmo e das próximas gerações. Fecha aspas. Uma descrição perfeita do que eu sinto e eu acredito que eu não sou a única que estou passando por isso. Antigamente, quanto mais eu estudava a crise climática, mais eu me preocupava com o futuro, mas era um futuro distante. Só que, desde o final do ano passado, e bem mais agora, com essa calamidade no Rio Grande do Sul, a minha ficha caiu. Os impactos já chegaram e agora fazem parte do nosso presente. Eventos climáticos extremos se tornam cada vez mais comuns. As estações estão cada vez menos definidas. E as agendas criadas para mitigar esses efeitos têm se mostrado cada vez mais ineficazes, visto que a grande maioria das ações não é posta em prática. Só que, vamos cair na real, nós estamos super atrasados quando o assunto é justiça social e mudanças climáticas. E para começar, vamos deixar todo mundo na mesma página? Logo, esse episódio vai contar tintim por tintim o que é, de onde veio, onde vive e do que se alimenta e, obviamente, como combater toda essa bagunça climática. Para começar, vocês sabem o que realmente é o aquecimento global? Pode parecer óbvio que é a Terra esquentando, mas por que isso acontece? O aquecimento global é o aumento da temperatura do planeta provocado pelo efeito estufa, um fenômeno que ocorre quando o calor do Sol acumula-se na superfície e na atmosfera da Terra e não consegue se dispersar porque é retido por uma barreira formada por muitos gases poluentes, que agem mais ou menos como se fosse o vidro de uma estufa de plantas. Esses poluentes são o dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4, o óxido nitroso, N2O, e o monóxido de carbono, CO. E trazendo para o nosso dia a dia, o dióxido de carbono e o monóxido de carbono vêm da queima de combustíveis fósseis não renováveis, como, por exemplo, o petróleo. E trazendo ainda mais para a nossa rotina, vem do uso da gasolina para dirigir um carro ou do gás que aquece o nosso banho, por exemplo. O desmatamento de terras e florestas também pode liberar dióxido de carbono, assim como a hipermeabilização do solo, ou seja, muito asfalto e construções nas cidades com pouca área verde, também contribuem para as alterações climáticas. E os aterros para lixo lotados com nosso descarte são uma das principais fontes de emissões de metano. Por isso, Tanamoders, sabe aquela terceira lei de Newton, que para cada ação tem uma reação? Então, basicamente isso tudo, tudinho, tudo mesmo que a gente faz hoje em dia impacta no planeta. E energia, indústria, transporte, construção civil, infraestrutura, agricultura e moda são, sim, os principais emissores. E claro que a gente tem que cobrar dos governantes a criação e o cumprimento de políticas ambientais sérias para mitigação de todo esse impacto. Mas nós, como indivíduos, dentro da nossa casa, no nosso microecossistema, também somos agentes responsáveis pela mudança. E hoje eu quero te provar que a gente pode sim, como disse Gandhi, ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, para o que você está fazendo e presta atenção nas dicas que eu separei para você. E eu já vou te dar um spoiler. Ter uma alimentação limpa e balanceada pode ser um ótimo passo para cuidar de você e do planeta.
Economize energia em casa. Muita da eletricidade do aquecimento são produzidos através do carvão, petróleo e gás. Use menos energia, diminuindo aquecedor e ar-condicionado. Troque a sua iluminação para lâmpadas de LED e para aparelhos elétricos com consumo eficiente de energia. Lave a sua roupa com água fria e pendure as roupas no varal, em vez de usar a secadora. Caminhe, use bicicleta ou transporte público. Em todo o mundo, as estradas estão congestionadas com veículos, a grande maioria movida a diesel ou gasolina. Caminhar ou andar de bicicleta ao invés de dirigir reduz as emissões de gases de efeito estufa, além de contribuir com a sua saúde e bem-estar. Minha dica é: coloque uma meta mínima a princípio. No meu caso, por exemplo, meu salão e hortifruti prediletos são perto da minha casa. E sempre que eu estou sem as crianças, eu opto por ir de bicicleta elétrica. Assim, além de incentivar a economia local no meu bairro, eu minimizo, mesmo que seja um pouco, as minhas emissões comparando com os outros dias que eu dirijo. Coma mais vegetais. Comer vegetais, legumes, frutas, grãos integrais, sementes e nozes e menos carne e laticínios pode diminuir significativamente o seu impacto ambiental. A produção de alimentos derivados de plantas geralmente emite menos gases de efeito estufa e requer menos energia, terra e água. E se você acha impossível viver sem carne, que tal começar experimentando novas receitas vegetarianas às segundas-feiras? Assim, você adere à Segunda Sem Carne, um movimento global criado pela família McCartney. Sim, da estilista vegana Stella e do ex-Beatle Paul, onde, às segundas-feiras, a gente dispensa do cardápio carnes de todos os tipos. Eu te garanto que é um caminho sem volta. Não jogue comida fora. Para começo de conversa, chega a ser um pecado com a quantidade de gente que passa fome jogar comida fora. E ainda tem um ponto que quando você joga comida fora, você também está desperdiçando recursos e energia usados no cultivo, na produção, na embalagem e no transporte do alimento. E quando a comida apodrece em aterros sanitários, ela produz metano, um potente gás de efeito estufa. Então, use aquilo que você compra. E, se possível, faça a compostagem do material orgânico que sobra. E aproveitando a pauta, além de evitar o desperdício de comida, uma das grandes mudanças que você pode promover é trocar os supermercados pelas feiras e consumir mais alimentos agroecológicos, ou seja, produzidos sem agrotóxicos e pela agricultura familiar. Os alimentos vendidos em feiras não vêm em embalagens e o trajeto que fazem do produtor até o varejo é muito mais curto do que os comercializados em um supermercado. Com isso, a degradação do meio ambiente e a emissão de poluentes durante o transporte é menor. Invista no que você acredita e consuma com consciência. Repensar o consumo excessivo de produtos ajuda a economizar e ainda contribui com o planeta. Roupas podem ser compradas em brechós ou adquiridas em novas modalidades, como aluguel ou troca de peças. E se você quer comprar uma roupa nova, não tem problema. É possível investir em produtos duráveis e de melhor qualidade, que podem ser usados por mais tempo. Outro ponto importante é conhecer de perto as marcas que você deseja consumir e investir em empresas que têm políticas socioambientais transparentes e efetivas. Pergunte e pesquise sobre a origem dos produtos que você consome e sempre confira se os fabricantes não estão envolvidos com mão de obra escrava, desmatamento ilegal e mineração, por exemplo. E de forma alguma, consuma fast fashion. E por hoje é só, tá na Mothers? Muito obrigada a você que chegou até aqui. Eu prometo que na semana que vem teremos de volta o nosso aclamado Giro de Notícias do seu videocast favorito, quando o assunto é moda e ESG. E se você conhece alguém que precisa ouvir essas dicas e começar a sua micro-revolução, aproveita para compartilhar esse conteúdo. Ah, e me conta também aqui nos comentários o que você já está fazendo pelo futuro do planeta. Um beijo e até semana que vem.
podcast é uma produção de Muda Moda Produções, roteiro e apresentação Mari Vilaça, audiovisual P2 Vídeos.